bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17, esse capítulo aqui, do livro volume 2, que é Jesus multiplica os pães. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, se puderem, se inscreverem aqui no canal e se puder também dar um like. Por quê, né? Porque quando o vídeo não tem muita visualização ou não tem muito like, assim, quando uma pessoa pesquisa sobre o assunto, ele não aparece lá na lista. Então, se vocês puderem fazer isso, ajuda quem tá procurando, que aí o vídeo vai aparecer e a pessoa vai ver, vai poder aprender também, assim como vocês estão aprendendo, tá? Bom, vamos continuar então. Aqui no capítulo, nesse capítulo, a gente fala de um trecho da vida de Jesus. E assim, gente, se vocês perceberem, ele diz aqui embaixo, né? Texto bíblico. Aí vem João 6, do 1 ao 13, João 6, do 22 ao 35 e João 6, 51. Se vocês puderem, quando vocês tiverem tempo, assim, eu quero ler a Bíblia, vou ler o quê? Ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. Não é um capítulo tão grande, né? Assim, bom, tem mais de 50 versículos, mas mesmo assim, você vai lendo, sei lá, deve dar umas 4 páginas, assim. É um livrinho, né? Um livro pequeno que vocês leem, imagino. Por quê? É um capítulo muito legal. E um capítulo muito famoso também. Muitas pessoas conhecem, então é importante vocês conhecerem. Mas, enfim, o que acontece nesse... Agora aqui falando do capítulo do livro, né? O capítulo 17. Do que a gente trata nesse capítulo? Bom, Jesus estava pregando para uma multidão. Num determinado momento, então, ele percebe que as pessoas estão ficando com fome. Imagina, ele convidou um monte de gente para lá e aí não tem nada para comer, né? Era distante, era mais ou menos em cima da montanha, não tinha lugar vendendo coisa, né? E não tinha comida. E aí, eis que um menino leva para ele uma cesta com 5 pães e 2 peixes. É óbvio que 5 pães e 2 peixes não dá para alimentar uma multidão de pessoas, né? E aí Jesus faz um milagre, ele multiplica os pães e os peixes e todo mundo fica saciado, todo mundo consegue comer, ninguém fica com fome. Ainda nesse capítulo 6 do Evangelho de São João, um pouco mais na frente, Jesus ele anda sobre as águas. Então, gente, para comigo, né? Por que Jesus ele faz esses milagres? É o milagre de Jesus andando sobre as águas e o milagre da multiplicação dos pães. Para mostrar pra gente, para mostrar, na verdade, pro pessoal, né, daquela região que estava ali com ele, que ele tinha poder sobre a matéria. Ele multiplicou o pão e o peixe. É um milagre. Ele tinha um poder sobre a matéria e ele tinha poder sobre o próprio corpo dele. Mas por quê, né? Pra que ele quer mostrar isso? Não faz sentido. Ele não quer mostrar que ele é o Batman. Não é assim as coisas sem sentido. Tudo que Jesus fazia, a vida inteira de Jesus tem um sentido. A gente pode entender mais ou menos, mas tudo em Jesus tem um sentido. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho mais na frente, então. Quero que vocês lembrem comigo. Quem é lá da turma vai conseguir me lembrar, porque a gente sempre fala disso. Quem não é, a gente dá uma cola aqui, dá uma ajuda. O que Jesus fez na Quinta-feira Santa? O que aconteceu, na verdade, na Quinta-feira Santa? Aconteceram 3 coisas. Primeiro, lava-pés. Né, na última ceia, lava-pés, instituição da Eucaristia e logo depois Jesus é preso. Eu vou ficar aqui com essas 2 últimas coisas. Na instituição da Eucaristia, Jesus ele fez a primeira missa, certo? O que foi de fato a primeira missa? Foi Jesus dando o próprio corpo dele, o próprio sangue dele para os apóstolos que estavam ali. E mais, ele deu o próprio corpo, o próprio sangue dele, e ainda falou assim, fazer isto em memória de mim. Ali, como a gente falou do superpoder da confissão, superpoder entre aspas, vocês entendem que não é um superpoder, é modo de falar, mas só para vocês poderem entender. Jesus, a gente falou no capítulo anterior, que depois da Páscoa ele ressuscitou e deu para os discípulos o superpoder de perdoar os pecados, de atender a confissão, igual o padre faz, igual os bispos fazem. Aqui, ele estava dando o superpoder dos apóstolos poderem fazer a missa, poderem fazer a Santa Missa.
Bom, vamos continuar aqui no livro, então, na leitura. Por que eu tô falando isso tudo, né? Para vocês poderem entender o fio da meada. Eu sou o pão vivo. Tô nesse pergaminho aqui, ó. Jesus está falando, esse pergaminho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Quer dizer, ele diz que ele dá verdadeiramente o corpo dele e o sangue dele pra gente comer e beber. Agora aqui eu quero fazer 2 parênteses. Primeiro, não parece meio absurdo Jesus? Tudo bem, para Jesus não, que Jesus é Deus. Mas assim, imagina pro pessoal daquela época, né? Que eles não entendiam isso ainda igual a gente consegue entender. Não parece um pouco absurdo um homem, né? Dar o próprio corpo dele e o próprio sangue dele para as outras pessoas comerem e beberem? Não soa meio estranho? Exatamente. Tanto que hoje em dia existem pessoas que dizem amar Jesus, que dizem querer Jesus, são os protestantes, os evangélicos. Eles dizem isso, que amam Jesus, etc. Mas eles dizem que quando Jesus estava dizendo isso aqui, que vou dar o próprio corpo, o próprio sangue para beber, não, é como se fosse. É uma representação, como Jesus falou lá na última ceia, fazer isso em memória de mim. Eles acham que é como se fosse. Como se fosse... Claro que não é verdade, é óbvio que não dá pra ser verdade. Mas, gente, vamos prestar atenção aqui. Um pouco mais adiante, eu tô aqui com a Bíblia, lá em João 6. Um pouco mais adiante, olha só, vocês verem aqui no livro, esse aqui que eu acabei de ler é João 6:51. Eu vou continuar, então, do João 6:52, que é o que vem logo depois. Os discípulos discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Quer dizer, eles pensaram a mesma coisa. Tipo, é um absurdo, como assim? E aí Jesus, aí continuamos, né, no 53. Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, Jesus percebeu que aquela dúvida ali, já é muito mais velha do que a gente pensa. E ele já chegou lá e respondeu, não, na mesma hora ele respondeu, não é isso, é verdadeiro, não é como se fosse, é verdadeiramente. E aí, quando eles perceberam que Jesus realmente estava dizendo, que ele estava dizendo que, tipo, sim, é isso que vocês chamam de absurdo, que eu estou dizendo que é verdade, é isso que vocês entenderam, exatamente isso que vocês entenderam. Aí ele continua assim, lá no versículo 60, pulei uma parte aqui. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é muito dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? Então, quer dizer, vocês estão escandalizados porque Jesus, que tinha acabado no mesmo capítulo, o que ele faz? Ele multiplica os pães e ele flutua sobre as águas. Vocês estão escandalizados porque ele ia dar o próprio sangue dele para todo mundo comer e beber? É isso que escandaliza vocês? Imagina então quando eles vissem Jesus subindo aos céus. Eles iam achar o quê? Que era miragem, estava sonhando, né? Não ia acreditar mesmo. Quando Jesus ressuscitasse, aí que eles não iam acreditar. Bom, vamos então a outra parte também, que é muito legal, que eu queria explicar pra vocês. Em outra parte, estava falando das igrejas evangélicas e tal. Eles falam que é como se fosse. Lá pra eles, realmente é como se fosse. Mas pra gente não é. Eu não tô dizendo que a gente acredita que é e eles acreditam que é como se fosse. Não é isso. Tô dizendo que realmente o fato em si é que lá pra eles é só uma representação. Não é Jesus de fato. Só na Igreja Católica que é Jesus de fato. Vamos entender por quê? Bom, aquela lógica do superpoder que eu falei pra vocês, que na verdade o nome disso é sucessão apostólica.
Mas é o nome mais difícil, eu dei o nome de superpoder para vocês poderem entender, né? Que um consegue transmitir o superpoder para o outro. Jesus, lá na última ceia, né, quando Judas estava lá e tudo, ele deu o próprio corpo dele para os apóstolos. Ele falou assim: fazei isto em memória de mim, né? Fazei isto em memória de mim. Os apóstolos hoje em dia estão vivos? Não. Jesus, ele falou que ele ia dar o corpo e o sangue dele só para os apóstolos? Não. Aqui no texto, se você ler com cuidado, você vai perceber que ele diz... Cadê? Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, ele disse quem. Quem é muito aberto. Quem é para todos nós. Então, gente, seria muito injusto Jesus fazer a seguinte forma. Tá. Eu vou dar o meu corpo e o meu sangue aqui para os apóstolos. Só eles vão ressuscitar no último dia. Só eles vão ter esse direito. Só eles vão ter esse privilégio. Quando, na verdade, ele fala quem. Então, quando ele fala quem, ele tá falando de uma coisa muito abrangente. Ele não tá falando, tipo, vocês. Ele falaria, vocês que estão aqui vão fazer isso e acabou. Não, ele fala quem. Com uma ideia de que muita gente vai poder fazer isso. Então, o que acontece? Os apóstolos que estavam ali, eles foram os primeiros bispos da igreja. Os bispos, como hoje em dia, têm o poder de ordenar novos padres. Então, padres que fazem missa. Então, gente, pra gente entender, só uma coisa. O Padre Jean, ele pode fazer missa, certo? Certo, porque ele é padre. Então, ele tem esse poder de transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. Quem deu esse superpoder para o Padre Jean? Bom, quem deu esse poder para o Padre Jean, curiosamente, foi um bispo que é santo hoje em dia, né? Que foi o São João Paulo II. Nosso padre é polonês e foi ordenado pelo São João Paulo II, mas não veio ao mérito. Mas enfim, era um bispo. Quem deu o superpoder para esse bispo? Quem deu para esse que deu pro Padre Jean? Se você for voltando e puxando a cordinha e indo até o final, de geração em geração, você vai vendo, passando olhando o tempo, você necessariamente tem que chegar em um dos 12 apóstolos. Então, gente, não é uma coisa assim aleatória, entendeu? Veio de Jesus. Vocês conseguem entender o raciocínio da coisa? Se vocês não entendem, vocês comentem aqui, me mandam mensagem, porque eu tenho que explicar isso pra vocês. Entende? Vai retornando até chegar lá um dos 12 apóstolos. E quem deu o superpoder para os 12 apóstolos? Foi Jesus. Então, se alguém sai dessa linha cronológica, de um passou pro outro, passou pro outro, é falso. Não tem esse superpoder. É mentira. Entendeu? Então, por isso que a gente só tem o corpo e o sangue de Jesus verdadeiro na Igreja Católica. A Igreja Protestante, ela saiu desse meio. Entende? A Igreja Protestante, evangélica, foi fundada por um padre também, mas padre não tem poder. Um padre que se rebelou contra a Igreja Católica, depois a gente conta essa história do Martinho Lutero. Mas um padre não tem o superpoder de transmitir. O padre, ele foi uma pessoa que recebeu, tá? Ele recebeu o poder. Mas ele não consegue transmitir. Só quem consegue transmitir é o bispo. Então tem que ser sempre bispo, até chegar no final. Entenderam mais ou menos? Bom, vamos continuar aqui no capítulo então. A gente terminou aqui essa página, vamos para as atividades. Atividade 1. Jesus saciou a fome da multidão, multiplicando pães e peixes. O menino ofereceu o pouco que tinha e um milagre aconteceu. Você também já partilhou algo com quem precisava? Escreva aqui sua história e depois vamos conversar em grupos. Bom, provavelmente a gente não vai conversar em grupos, né? Mas escreva aqui sua história, o que aconteceu. E, gente, outra coisa legal também de se prestar atenção. Jesus, ele multiplica. A gente tem muito pouco para dar para ele. Mas quando a gente dá para ele um pouquinho, ele retorna pra gente muito mais. Esse menino, ele foi cheio de boa vontade lá, nossa, só tem um pouquinho, provavelmente não vai ajudar em nada, não vai ajudar ninguém. Mas ajudou uma multidão. Então Deus é assim.
E não necessariamente só as nossas coisas, né? Só coitado, tá? Ele deu o peixe e o pão. Mas não necessariamente isso. Às vezes o nosso tempo, a gente dá um pouquinho de tempo para Deus, um pouquinho numa oração, ele já dá pra gente tantas graças e tantas bênçãos que vocês não conseguem nem imaginar. O número 2. Se você fosse o menino que colaborou com Jesus para a multiplicação dos pães, como se sentiria? É hora de imaginar. Então você imagina, né? Como é que você se sentiria? Tenta se imaginar realmente na cena, sabe? É muito legal quando a gente se imagina na cena. Imagina, sei lá, se nossa família estivesse lá, como é que seria? Entendeu? Amigos de fé. Não, espaço família. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Vamos meditar o Evangelho de São João, do São João capítulo 6, versículo do 48 ao 51, e escrever abaixo o trecho que mais nos chamou a atenção. Então, olha lá. Sigam o conselho da Tia Carol, leiam o capítulo todo, que é muito bom ler. E tem um amigo de fé aqui, que é São José de Anchieta. São José de Anchieta, ele era um jesuíta europeu, e ele veio aqui para o Brasil na época das grandes navegações, então na época que aqui só tinha índios. E ele veio catequizar os índios, olha só. É difícil a gente que é catequista catequizar as crianças, que vocês são maravilhosos, mas é difícil a gente conseguir passar a catequese para vocês. Imagina catequizar os índios. Os índios não falavam nem português. O São José de Anchieta, ele criou um idioma. Ele criou o Tupi-Guarani para poder catequizar os índios. Então, ele queria muito catequizar. Ele era, assim, um catequista fenomenal. Entendeu? E ele fazia várias artes também, sabe? Ele queria que os índios entendessem o que era. O que era Jesus, quem era Deus. Então, ele deu quase cambalhota para poder explicar isso. Ele fazia teatro, fazia arte, poemas, tudo para poder explicar. A ponto de criar um idioma, gente. Entre o português e a língua, porque cada tribo tinha uma língua, era muito difícil. Então, também muito bom, tá? Então, vocês recortem a página 163 e colhem aqui também. Tá bom, gente? Então, esse é o capítulo, esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que tenham gostado. Se puderem, como eu falei, dá um like aqui no vídeo, puder comentar também já ajuda. Porque dá só um oi, tipo, oi, Tia Carol, assiste até o final. Tipo, né? Sei. E porque aí ajuda, quem estiver pesquisando também, quem quiser saber sobre esse assunto, poder achar também o vídeo, senão o vídeo não aparece quando as pessoas pesquisam. Tá bom, crianças? Um beijo pra vocês. Até mais!